Olá pessoal, nesse vídeo continuando então o livro Despertar da Humanidade, David Graeber, de Wengrow, né? Então eles vão fazer a seguinte pergunta: será que a agricultura ela tem o seu começo relacionada com a questão de produzir mais alimentos para as populações em crescimento? Ele vai dizer que não tem. A maioria dos estudiosos aceita como fato inconteste que deveria ser essa a principal razão para a agricultura. Tanto ele vai mostrar que não. Na verdade, tudo indica que esse processo da agricultura foi um processo mais lúdico, menos uma revolução, foi um processo que durou mais tempo. Ele estima em 3.000 anos esse processo de domesticação dos cereais. E que, então, por ser um período longo, não está muito adequado falar em revolução agrícola. E ele teria sido um efeito muito mais colateral de outras preocupações. Na verdade, o que determinaria essas populações a ocuparem esses lugares no crescente fértil, né, foram a questões relacionadas com a caça e com trocas comerciais. Não foi estabelecimento para agricultura. Ele vai analisar para isso um aldeamento, né, uma primeira colonização, né, de Çatalhöyük, que é central. É uma cidade, vamos chamar assim, uma aldeia, né, de 7.400 a.C. e ser povoada por cerca de 1.500 anos. Pequena, tá? Tem 13 hectares, era mais uma pequena cidade do que uma aldeia, com 5.000 habitantes. No entanto, não tinha um centro, uma praça, não tinha sequer ruas. Na verdade, é uma aglomeração de casas coladas umas nas outras, em que o acesso à casa se dava pelo telhado, por meio de uma escada. E muito curioso que as casas elas são revestidas na sala principal, né, com crânios e chifres de gado e outros animais se projetando do interior das paredes. Então, vários arqueólogos consideraram Çatalhöyük como um monumento à origem da agricultura. Trata-se de um dos primeiros grandes assentamentos que conhecemos, cujos habitantes praticavam agricultura e obtinham a maior parte de sua alimentação de cereais, leguminosas, ovinos e caprinos domesticados. Assim, parece plausível considerá-lo como o que seria parte da Revolução Agrícola. Assim, tem sido a primeira denominação, nesse sentido, feita por Gordon Schild, pré-historiador e autor de A Evolução Cultural do Homem, de 1936, e O que Aconteceu na História, de 1942. Agora, Çatalhöyük ela foi escavada em 1960, então, depois desses trabalhos de Gordon Schild. E isso, então, exigiu uma reinterpretação. Né? Os crânios de bois, chamados de bucrania, embutidos nas paredes, foram vistos como pertencentes ao gado doméstico, dedicado a uma divindade para a proteção dos rebanhos. Então, a primeira perspectiva era essa, né? Que teria um significado de um santuário aqui. No entanto, desde 1990, novos métodos de trabalho de campo empregados em Çatalhöyük trouxeram uma série de surpresas. Também na nossa maneira de pensar como as origens da agricultura em geral. Constatou-se que o gado, no final das contas, não era domesticado. Aqueles crânios impressionantes eram resultados de caça. Não era domesticado. Os santuários não eram, portanto, santuários, eram casas onde as pessoas se dedicavam a atividades do cotidiano, como cozinhar, comer, trabalhar.
não era um templo aquilo. Hoje, a maioria dos arqueólogos considera um grande equívoco interpretar as estátuas, que também foram encontradas ali, de mulheres corpulentas, né, como deusas da fertilidade. Essa ideia de considerar essas estátuas que surgem nessas comunidades neolíticas como deusas da fertilidade é uma ideia que vem das fantasias vitorianas da existência de um matriarcado primitivo. Isso lá no século XIX, esses vitorianos do século XIX. O matriarcado era considerado como um modelo padrão da organização política das sociedades neolíticas, em oposição ao patriarcado opressor subsequente da Idade do Bronze, que viria logo em seguida. Né? Então, essas mulheres, essas estátuas de mulheres, eram interpretadas como deusas. Atualmente, os arqueólogos estão mais propensos a assinalar que essas estatuetas poderiam muito bem ser bonecas infantis, como Barbies. Não tem nenhum significado ritual ali naqueles objetos. Bom, não foi só a ideia de matriarcado primitivo que se tornou hoje um espantalho. A mera sugestão de que as mulheres tenham ocupado uma posição de destaque nessas primeiras comunidades virou uma espécie de convite à censura acadêmica. Tudo isso porque, em 1960, havia esse conceito, né, de que o Neolítico era governado por sacerdotisas da grande deusa Inanna, Star, Astarte e Deméter, e era essa perspectiva que era prevalecente. Uma feminista anticristã, Matilda Gage, ela postulou a existência universal de uma forma inicial de matriarcado nessa época e que depois ela foi absorvida, né, ou dominada pelo patriarcado. Seguinte, os próprios nazistas eles adotaram essa mesma perspectiva, ou seja, teriam havido invasões arianas representando invasões patriarcais sobre esses ancestrais e eles seriam uma raça superior, tá? Então ficou essa ideia de um matriarcado primitivo ficou associada a essa questão política racial. Então, entre os acadêmicos atuais, a crença em um matriarcado primitivo é tratado como uma espécie de crime intelectual, quase equivalente ao racismo científico, e esse tema foi eliminado da história. Né? Afinal, um século parece tempo demais do que suficiente para a poeira assentar. Por que então esse assunto ainda é cercado de tabus? Né? Isso foi esse matriarcado científico, essa tese da Matilda Gage, né, que foi proscrito aí pela academia, né, já se passou aí quase 100 anos. Né? Por que esse tema ainda é objeto de controvérsias? Bom, muito dessa suscetibilidade provém de uma reação contra a arqueóloga lituana Marija Gimbutas. Gimbutas, em 1960 e 1970, ela era uma grande autoridade no período final da pré-história. Ela se colocou como uma figura, assim, passou a ser representada como uma figura excêntrica. Ela publicou o livro Os Deuses e as Deusas na Velha Europa, em 1982, onde ela traz essa narrativa, retoma essa narrativa do matriarcado inicial no Neolítico. Então, a Europa ela estaria nesse período aí de 7.000 a 3.500 a.C., em sociedades
pacíficas e que compartilhavam um panteão que era baseado numa deusa suprema. Isso seria atestado por essas estatuetas de deusas que existem ali na região. Gimbutas considerava então que lá por volta de 3000 a.C., essas comunidades foram invadidas ali por povos Kurgan, originários da estepe pôntica, ao norte do Mar Negro. E ali, esses povos é que foram responsáveis pela difusão das línguas indo-europeias e a ascensão dos guerreiros como casta dominante. Essa tese da Gimbutas, a ideia de que as mulheres foram oprimidas ali numa comunidade pacífica, foi oprimida por uma comunidade violenta, baseada no patriarcado, né? Isso foi muito usado pelos movimentos New Age, vários movimentos sociais, e houve uma grande adesão na literatura popular com relação a esse tema. Não demorou muito para ela ser acusada pela academia de mitificar muito esse tema, ser menos baseado em fatos do que se prestar a essa função aí de sustentar esses movimentos New Age. Nos últimos anos, a análise de DNAs antigos, que não existia na época da Gimbutas, tem levado uma série de arqueólogos importantes a admitirem que pelo menos parte da reconstituição feita por ela provavelmente estava correta. Recentemente, uma série de descobertas entre a arte das miniaturas de Çatalhöyük, voltando lá ao Çatalhöyük, aparenta mostrar que a forma feminina era um foco especial de atenção ritual. Uma delas é uma figura de argila com frente feminina tipicamente corpulenta, que nas costas, passando por braços de aparência amaciada, formam um esqueleto modelado de forma meticulosa. Então, essas descobertas sugerem que as estátuas femininas, claramente, embora não fossem objetos de culto, não eram bonecas ou brinquedos, nem eram deuses. Elas eram modelos de matriarcas que revelavam o interesse em anciãs como figuras de autoridade. Então, culto aos antepassados femininos, né? Não chega a ser uma deusa. Mas o aspecto mais marcante de todas essas artes e rituais é que elas não trazem quase nenhuma referência à agricultura. Então, Çatalhöyük, ela, apesar de ter agricultura, isso não era o elemento central ali. Ela ainda estava voltada ao mundo da caça e da coleta. O pastoreio e o cultivo agrícola certamente incluíam uma rigorosa divisão do trabalho para salvaguardar a colheita anual e proteger os rebanhos. Mas, nesse caso, tal divisão encontrava pouco espaço na vida cerimonial da casa, que extraía sua energia das fontes mais antigas, ligadas à caça. A cevada, que eram usados ali na agricultura, eles sofreram um processo de domesticação em que não houve um único centro, mas várias partes diferentes do crescente fértil, houve um desenvolvimento disso, dessa agricultura. Certas partes da região, por exemplo, o norte da Síria, o cultivo de cereais silvestres remonta pelo menos a 10.000 a.C.
Todavia, nessas mesmas regiões, o processo biológico de domesticação das plantas cultivadas só se completou perto de 7.000 a.C. Então, esse processo de domesticação levou 3.000 anos, que não se ajusta a uma ideia de uma revolução agrícola. Foi um processo bem mais transitório. Essa tentativa de equilíbrio envolvia um tipo especial de cultivo, que nos reconduz, fechando o círculo, de volta a Sataoyuk, que é a agricultura se dava em áreas úmidas. É o que se chama de cultura da vazante. É sempre à margem de lagos ou rios, sujeita a cheias sazonais. Então, a cultura da vazante é um sistema que exige pouco do agricultor, né? Porque todo o trabalho é feito quase que pela própria natureza. A preparação do solo ela é feita durante a enchente, que acaba permitindo amanhar a terra, joeirando e renovando o solo a cada ano. No recuo das águas, elas deixam um leito fértil de terra, onde basta você lançar a semente. Então, essa tarefa de agricultura era uma tarefa que exigia menos do agricultor. O cultivo da vazante foi uma característica de especial importância das economias do Neolítico inicial, em especial no corredor levantino, tá? Em Jericó e outros locais. Os cultivadores iniciais, ao que parece, executavam um mínimo de trabalho para a subsistência e continuavam ocupando a sua atividade principal, que era a caça, coleta, pesca e comércio. Então, a agricultura era uma atividade subsidiária para eles. Em quase todos os lugares, colher plantas silvestres e transformá-las em alimentos, remédios e estruturas complexas, como cestos e vestimentas, era uma atividade feminina e podia ser assim classificada, mesmo quando exercida por homens. É bem provável que a produção de tecidos, cestos, redes, esteiras e cordames tenha se desenvolvido em paralelo com o cultivo de plantas comestíveis. A ligação das mulheres com esse conhecimento remonta às primeiras representações dessas figuras, desses estátuas femininas, aparecem com toucas, com acessórios na cabeça, e envolve essa parte de tarefas atribuídas a mulheres. Interessante como é que esse papel da mulher tem sido ignorado por muitos pesquisadores. O próprio Levi-Strauss, em O Pensamento Selvagem, ele sequer menciona a possibilidade de que as pessoas responsáveis pelo florescimento dessa agricultura tivessem sido mulheres. Então, a agricultura, ao que tudo indica, não foi uma ruptura da história humana, como tendemos a crer. Ela é um processo que se levou mais tempo. Essa questão que determina a localização dessas comunidades estava marcada por questões de caça, de comércio. E esse comércio, como nós já vimos no vídeo anterior, ele estava ligado muito mais às questões de sociabilidade do que propriamente uma troca econômica. Então nós temos, e aí ele destaca também, esses autores, Getelptep, né, que é um aldeamento de construções monolíticas, e ali já claramente feito por homens, né, que exige uma atividade mais robusta. Né? Então, ele faz esse contraste entre as populações da Baixada, basicamente sociedades igualitárias governadas por mulheres, e essa sociedade da montanha, como Gedelptep. E esses duas trajetórias culturais muito diferentes, mutuamente opostas.
e que ao longo de séculos conviveram. E foi nesse contexto que houve a domesticação inicial de plantas e animais. Então, evidentemente, não faz mais sentido utilizar expressões como revolução agrícola ao tratarmos de processos de tão desmesurada extensão e complexidade. E como não houve nenhum estado edênico de onde os primeiros agricultores saíram para dar seus primeiros passos em direção à desigualdade, faz menos sentido ainda falar que a agricultura foi um marco na origem da hierarquia social e da desigualdade ou da propriedade privada. No crescente fértil, é, em especial entre os grupos da montanha, os mais afastados de qualquer dependência da agricultura, será aí que nós vamos encontrar a estratificação social e da violência. Ao passo que seus vizinhos da Baixada, né, próximo a lagos e rios, que ligavam cultivo alimentar a rituais sociais importantes, eles se mostravam decididamente mais igualitários. E grande parte desse igualitarismo está relacionado com o aumento da visibilidade social e econômica das mulheres, que se reflete na arte e nos rituais dessas populações. Nesse sentido, o trabalho de Gimbutas, embora esboçado a traços largos, às vezes beirando o caricatural, parece que ela não errou muito o alvo. Muito obrigado, então.